Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre remuneração. Pois é, como que você pode incorporar conceitos básicos de remuneração, de cargos e salários na sua narrativa como business partner de RH, de forma a aumentar o seu impacto, aumentar a sua influência, principalmente com o alto escalão da sua empresa. Não sei se você sabe, quando a gente toca no bolso, as pessoas de alguma forma desentopem o ouvido e começam a te ouvir. Então é importante, se você quer se posicionar como alguém influente, alguém estratégico da empresa, é importante você dominar minimamente alguns conceitos, algumas informações e como você pode utilizar essas informações para elevar o patamar e profissionalizar a sua narrativa de forma as pessoas a verem você como um profissional diferenciado, beleza? Muito que bem, então se você já gostou desse tema, curta, se inscreva no canal e compartilha com outras pessoas que têm interesse em desenvolver uma carreira de RH diferenciada, uma carreira de RH estratégica. Para a gente iniciar esse vídeo, vou começar dizendo então quais são as diferenças entre um BP mais tático operacional de um BP mais estratégico. Como que essas duas pessoas se posicionam e como que elas utilizam essas informações de remuneração no dia a dia numa empresa. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de posicionamento, mais operacional versus o mais estratégico? Muito que bem. O primeiro ponto em relação ao business partner ou RH mais operacional. O que acontece quando alguém pede demissão? Geralmente são pessoas que já no susto sai correndo atrás de alguém de remuneração, de folha de pagamento, de finanças ou até mesmo do dono da empresa para conseguir a aprovação de um incremento salarial na esperança de reter aquele funcionário. Já um business partner ou um RH mais estratégico analisa antes de começar a acionar um monte de pessoas dentro da empresa. Ele analisa se aquele funcionário tem uma boa performance, se aquele funcionário ele traz algum tipo de diferencial, então se é uma pessoa estratégica, se é uma pessoa que tem alguma informação ou alguma habilidade chave, ou até mesmo se aquele incremento salarial vai de fato reter, se é o principal motivador que vai fazer com que vai reter aquele funcionário que está pedindo demissão. Então, é um RH que analisa muitos pontos antes e avalia os prós e contras antes de sair correndo atrás de aprovações para o incremento salarial, beleza? Um outro ponto que diferencia de um RH mais tático, mais operacional diante desse tema de remuneração é que geralmente esses profissionais de RH, eles não analisam, eles não olham uma lista, por exemplo, uma coisa básica, uma tabela básica de cargos e salários aplicados naquela empresa ou naquela área. Geralmente é um funcionário, uma pessoa, um profissional de RH que entra numa área e fica muito mais focado em treinamento, em desenvolvimento, em temas de comunicação, mas não olha o básico do básico, que é a estrutura de cargos e salários. E aí, nesse sentido, fica muito aquém, fica muito atrás de outros RHs que tem um outro posicionamento que chega já pedindo, me passa aí o time de remuneração, uma tabela de qual que é a tabela salarial aplicada nessa área. Eu quero saber também como que as pessoas estão posicionadas dentro dessa área, qual que é o cargo dela e qual que é o salário. E aí, esse business partner, esse profissional de RH, ele costuma analisar como que está aquela área, se está saudável ou se existem desvios, seja para mais ou para menos. Se existem desvios do tipo, existem liderados ganhando mais do que os seus líderes? Será que existem pessoas com baixa performance, mas que têm salários altos? Então, são esses desvios que é importante corrigir, é importante ajustar ou até mesmo assumir riscos, considerando XPTO. Então, são pessoas que analisam os números e já se antecipa diante de futuros problemas. Então, vou dar um exemplo. Geralmente, ao longo desses 15 anos de carreira que eu tive, eu já vi muitos casos, principalmente na área comercial, de um vendedor ganhando muito mais do que o seu líder. Por quê? Porque aquele vendedor geralmente tem um salário fixo mais o comissionamento. E se um vendedor é muito bom, bate metas atrás de metas, é alguém que ganha
muitas premiações devido à sua performance de vendas, geralmente esse montante pode ser que passe até mesmo o salário do seu líder. É comum isso acontecer. Isso é aceitável ou não? É algo a ser discutido a depender de cada empresa, mas é importante como BP de RH, como RH estratégico, já antecipar o que está acontecendo, já antecipar os riscos e assumir os riscos que vocês estão dispostos a assumir diante de uma situação como essa, ou o risco que não está sendo disposto a assumir, que ninguém levantou a mão, por exemplo. Então pode ser temas que realmente traga sobre a mesa as questões que podem gerar ali riscos até mesmo de performance. Geralmente áreas como essa são áreas em que as pessoas têm muita resistência a serem promovidas à liderança, porque sabe que vai ter muito mais responsabilidade, mas com potencial de ganho menor. Então isso é importante você avaliar como business partner no médio e longo prazo. Quais são os efeitos colaterais que podem acontecer nessa área caso haja uma situação como essa numa área de vendas, que é muito comum, beleza? Muito que bem, gente, fica comigo até o final, porque eu vou dar um presente para você, principalmente para você utilizar para sua equipe ou para as áreas de liderança, para as áreas de negócio que você atende, para que você possa ter clareza, para que você possa ter consciência de determinados motivadores, o que faz uma pessoa ficar. Mas já eu vou falar um pouquinho mais desse presente que eu vou deixar para você no final desse vídeo. Muito que bem, então, vou listar então 3 boas práticas para que você possa anotar e já sair desse vídeo já pronto para se posicionar como um RH mais estratégico. Primeira boa prática, eu já comecei falando isso no início desse vídeo. Analise cargos e salários da área em que você for assumir como RH. Então é importante você, primeira coisa, pedir para o time de remuneração ou da folha de pagamento te disponibilizar o básico do básico de informações. Quais são o range salarial, quais são os cargos, enfim, quais são as aplicações estabelecidas dentro daquela empresa, daquele setor. O que a empresa definiu, qual que é o salário mínimo e o máximo aplicado para cada cargo. E, se possível, também uma lista completa dos funcionários daquela área, os cargos e os salários. Quando você observar isso e analisar dentro de uma estrutura hierárquica, você vai conseguir, na hora de bate-pronto, avaliar se existem desvios, se existem liderados ganhando mais do que seus líderes, ou até mesmo pessoas com uma baixa performance com altos salários. Então, esses desvios é importante você considerar. Segunda boa prática, entenda os salários praticados naquele setor, naquela área, na sua região. Então, mais do que você ficar somente no seu mundinho dentro da tua empresa, se você quer se posicionar como RH mais estratégico, comece também a coletar informações das práticas de mercado, principalmente dos concorrentes, como que está os salários, benefícios, para que você entenda o quanto está aquecido ou não, se necessita de ajustes em termos de tabela salarial. Principalmente se você já tem uma empresa mais estruturada, que tem uma área só de remuneração, uma área só de business partner, não adianta você delegar essa função 100% ao time de remuneração. Não adianta você acreditar que o time de remuneração está monitorando cada vírgula da empresa. É importante você como business partner, por isso esse tema, parceiro de negócio, você levantar a mão se você perceber que existe algum tipo de desvio, ou seja, comparado aos concorrentes, vocês estão aquém em termos de posicionamento salarial, e pedir para que o time de remuneração possa analisar a fundo se existe de fato alguma defasagem que merece ser corrigida na empresa. Então é fundamental o BP ter esse posicionamento ativo, beleza? E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você como uma boa prática é seja proativo. Então é importante que você, se você quer se posicionar como um RH estratégico, não é fazer essa análise na hora que o dono da empresa pedir, não é fazer essa análise na hora que o seu chefe pedir, na hora que alguém te pedir. Não, faça isso por você, para você se posicionar e tornar-se mais robusto nas suas discussões, tornar-se alguém mais influente nas conversas com a alta liderança, os altos executivos da empresa onde você atua, beleza? Então faça isso, faça essa análise e faça propostas de correções
mesmo antes das pessoas levantarem a mão dizendo que existe algo de errado. Quanto antes você ser mais proativo, quanto antes você conseguir antecipar essas questões, mais as pessoas vão considerar suas futuras opiniões, porque você está de olho ali no médio e longo prazo, não é uma pessoa que está no operacional, no dia a dia, olhando pequenininho, você entendeu? Muito que bem, se você ficou até aqui, vou deixar um presente maravilhoso para você. Uma das coisas que eu escutei muito ao longo da minha carreira é que quando você fala para um líder e pergunta assim, me conta aí, o que você acha que faz uma equipe ficar? Geralmente esse líder só consegue listar no máximo 3 pontos: salário, benefícios e flexibilidade. O resto ele fica patinando, ele nem sabe que existe outras formas de motivar um funcionário. Então, para você como BP, para você se posicionar de uma forma mais estratégica, vou dar de presente para você uma lista com 10 motivadores comuns, 10 motivadores que um funcionário deve preencher. Então, tem uma lista ali com 10 motivadores e você vai pedir para o funcionário ele ranquear de 1 a 10 o que mais motiva e o que menos motiva. Vou pedir para a editora colocar aqui na tela um pouquinho a carinha dessa lista de motivadores. Por que é tão importante você realizar esse exercício, pedir para que as pessoas façam esse exercício? Primeiro porque vai te aumentar como RH maior consciência sobre o que motiva para cada pessoa e você vai se surpreender de que muitas vezes, a maioria das vezes, não é o salário que mais motiva as pessoas. São outras temáticas como flexibilidade, clima ou até mesmo distância entre a casa e o trabalho. Então, tem outras coisas em jogo e que não é somente o salário que motiva a pessoa a ficar. Da mesma forma, é uma ferramenta muito útil para você utilizar com os seus líderes, com os líderes que atuam no setor onde você é referente como RH. Então, apresente essa ferramenta para os líderes e peça para eles aplicarem para eles mesmos e até mesmo para suas respectivas equipes. Eles mesmos vão se surpreender e vai aumentar o nível de consciência e vai perceber que existem outros motivadores, até mesmo gratuitos, por exemplo, elogios em público ou colocar uma pessoa dentro de um projeto importante. Então são coisas que são gratuitas, não precisa ir diretamente no incremento salarial para motivar alguém ou reter alguém. Muitas vezes as pessoas têm motivadores diferentes que não envolvem diretamente o salário. Então ter essa ferramenta aplicada pelo líder, né? E você vai ter que ensinar, vai ter que explicar certinho como funciona, né? De um ranking de 1 a 10, etc. Isso vai ajudar o próprio líder a tomar consciência de que cada funcionário, cada liderado da equipe dele tem motivadores diferentes, como que ele pode utilizar esses motivadores para poder ter um ambiente muito mais produtivo, um ambiente que realmente motiva e agrega um ganha-ganha entre o funcionário e o empregador, beleza? É isso, gente, por hoje. Espero que você curta, se inscreva no canal e se você tem interesse por ser minha mentorada ou meu mentorado, basta você se inscrever num dos links que está aqui na descrição, tá bom? Agora sim, fui!